Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, com diversos recursos para pregadores bíblicos e expositivos, fica aqui o meu convite. Vou deixar aqui o link para o nosso site na descrição do vídeo. Você pode clicar e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do nosso ministério voltado para a pregação. Não posso deixar de pedir para que você dê o seu like, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para ajudar a crescer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos, tá bom? Compartilhe também esse vídeo com pessoas também que têm apreço pelo tema da pregação. Meus amigos, o tema que eu quero tratar com vocês aqui hoje é a respeito da pregação cristocêntrica. O que é a pregação cristocêntrica? É Cristo no centro do sermão. Cristo no centro da pregação. Você já passou por alguma oportunidade em que você ouviu um sermão em que o pregador ele falou sobre diversas informações, diversos assuntos, diversos personagens, localidades, falou sobre tudo, mas não apresentou Cristo? Você já passou por uma situação dessa? Se você já passou, deixa aqui no comentário como é que foi. Como é que você se sentiu no final da pregação? Em que Cristo não foi mencionado, Cristo não foi exaltado, Cristo não foi glorificado. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele conta a respeito de um pregador que certa vez fez uma exposição a respeito do bom pastor, lá no Evangelho de João. E quando ele fez essa exposição do bom pastor, agora não me lembro se era do bom pastor ou se era do Salmo 23. Agora não me recordo muito bem, mas acho que era do Evangelho de João. E ele disse que o expositor, o pregador, ele falou como que o pastor agia nos tempos de Jesus, como que eram as ovelhas, como que era o aprisco, como que era o trabalho do pastor, como que ele agia, como que ele fazia, contou uma série de informações, de maneira que o reverendo disse que ele se sentia vivendo naquela época, sendo um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas, ele disse que podia até sentir o cheiro, né, do local ali onde eles estavam, ali nas montanhas, cuidando ali das ovelhas. Mas que ele ficou tão preso a todos esses detalhes, essas informações, que Cristo não foi apresentado como bom pastor. Recentemente também, eu passei por uma situação dessa em que o pregador, ele pregou um sermão a respeito de Moisés e falou de Moisés no sermão inteiro. E no final, o apelo que ele fez é para que nós sejamos iguais a Moisés, porque Moisés é um modelo. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, né? Puxa, poderia ser uma oportunidade fantástica de você apresentar Cristo como modelo. Porque Moisés, ele é um tipo de Cristo. Moisés foi libertador do povo no Egito. Cristo é o nosso libertador. E aí eu fiquei pensando a respeito desse tema e vi como que é difícil realmente você apresentar Cristo, principalmente nos textos do Antigo Testamento. Se você está pregando no Evangelho, não tem como você não falar de Cristo. Você vai falar de Cristo. Pode ser que o Cristo ainda assim não seja o centro, não é? Mas é mais fácil você conectar o seu sermão com Cristo. Se você está pregando sobre as epístolas também, é mais fácil você relacionar sua mensagem com a pessoa, com a figura de Jesus Cristo. Mas e no Antigo Testamento? E num salmo que não é messiânico, ou nos livros de sabedoria, como é que você conecta com Cristo? Tá certo? Como que Cristo se torna o centro da mensagem nessas situações? E aqui tem esse livro aqui que eu quero indicar para vocês, que é esse aqui, ó. Pregando toda a Bíblia como escritura cristã, tá bom? É um livro do Graham Goldsworth. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas está aqui. Eu vou deixar o link aqui para esse livro na descrição do vídeo também. E qual que é o propósito desse livro? Tá bom? É você olhar para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e saber como conectar determinado livro, determinada passagem, determinado período da história com a cruz de Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e com o Evangelho. Fantástico isso, não é? Então, por exemplo, você vai pregar em Gênesis, você vai saber como conectar essa mensagem com Cristo. Você vai pregar no período dos reis, você vai saber como conectar essa mensagem com a cruz de Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus. Dando um exemplo aqui para vocês. Se a gente pega o período dos patriarcas, tá certo? Lá, a parte de Gênesis. Vamos pegar aqui o mais famoso deles, Abraão. Como que Abraão está relacionado com Cristo? Suponha que você vai pregar uma mensagem a respeito de Abraão, tá certo? E você vai falar da fé de Abraão,
Você vai falar uma série de informações a respeito da vida de Abraão. Como que a vida de Abraão está conectada com Cristo? Se nós olharmos para a história de Abraão, o próprio chamado de Abraão é uma promessa da vinda de Cristo. Porque quando Deus chama Abraão, ele diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de Abraão, viria o Redentor, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. A promessa que é feita para Abraão, ela se cumpre na vinda do Senhor Jesus. Tá certo? Então, é uma maneira de você conectar. Mas tem outras também. Por exemplo, o sacrifício que foi pedido a Abraão do seu filho Isaac, né, foi o que Deus fez com o seu filho. Então, esse livro ele te ajuda a olhar em todo o período da história da redenção, do Gênesis ao Apocalipse, você olhar para a linha do tempo. Olha, esse texto aqui que eu estou pregando é sobre os profetas, tá bom. Como que esse período dos profetas se relaciona com o evangelho e com a cruz de Cristo? E você vai conseguir fazer esta associação para tornar o seu sermão cristocêntrico, tá bom? Geralmente, quando a gente está pregando, a gente tem um texto bíblico, isso faz parte, inclusive, do estudo indutivo, tá bom? Mais tarde a gente vai gravar um vídeo falando a respeito do estudo indutivo e como ele auxilia a gente na pregação. A gente faz algumas perguntas para o texto. E uma das perguntas é: como que esse texto se relaciona com o Evangelho de Cristo? Tá certo? Geralmente a gente faz essa pergunta para o texto. E aí, a partir da resposta que está no próprio texto, a gente relaciona a passagem com o Evangelho, com Cristo. Só que muitas vezes a gente não faz essa pergunta. Tá certo? A gente fica tão empolgado às vezes com o texto em si, que a gente não faz essa pergunta. Como que esse texto se relaciona com Cristo e com o Evangelho? E isso não pode faltar. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, lá no verso 39, aquela passagem bastante conhecida, Jesus ele diz para os fariseus: examinais as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, toda a escritura ela vai testemunhar a respeito de Cristo. E aí você fala, até mesmo o livro de Ruth vai testemunhar de Cristo? Até mesmo o livro de Ruth vai testemunhar a respeito de Cristo. Até mesmo o livro de primeiro Samuel, falei no outro vídeo, né? Segunda Samuel, acostumado a falar com as epístolas, né? Mas é primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel. Até mesmo primeiro livro de Samuel vai estar relacionado com Cristo? Vai estar relacionado com Cristo. Agora, como? Aí entra o papel da gente fazer esse estudo, e eu recomendo essa ferramenta para você, tá bom? Ela vai te auxiliar bastante em como você conectar textos, não somente do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia. Como que você conecta com a cruz de Cristo e com o Evangelho, para que os sermões eles sejam cristocêntricos. Os nossos sermões, eles precisam ser cristocêntricos. Se nós cremos nessa palavra de que toda a Escritura ela testemunha a respeito de Jesus, nós precisamos encontrar Jesus em toda a Escritura. E essa é a tarefa que nós, como pregadores, como pregadoras, precisamos desempenhar com esforço, sempre buscando exaltar o nome de Cristo, sempre apresentando Cristo para as pessoas como a razão da nossa esperança, como aquele que pode perdoar pecados, como aquele que pode nos livrar da iniquidade, como aquele que pode nos libertar, como aquele que pode nos dar vida, como aquele que pode nos dar a vida eterna. Esse Cristo precisa ser apresentado. E não de uma maneira, muitas vezes, simplista. Né? Tem muitas vezes que, basicamente, o sermão sempre termina com a mesma mensagem. Meus irmãos, olhem para a cruz de Cristo e sejam salvos. Ou seja, parece que Cristo ali, ele só tem essa função. Né? Ele vai perdoar o pecado e vai te salvar. Mas a pessoa de Cristo ela é muito mais profunda. É óbvio que a missão principal é perdoar os pecados e trazer a salvação. Mas a figura de Cristo é muito mais profunda. Nele reside ali toda a divindade. Então, se você examinar a figura de Cristo, as suas ações, tudo que ele fez, a maneira dele agir, como a Bíblia dá testemunho dele, é muito mais profundo. Você pode tirar lições muito mais preciosas do que apenas olhe para a cruz de Cristo. E essa que é a tarefa do pregador. Tornar o sermão cristocêntrico, mas de uma maneira que esteja em harmonia com o texto bíblico, não de uma maneira arbitrária. Tem uma frase que é atribuída a Charles Spurgeon, que diz o seguinte, que ele poderia, de qualquer parte da Escritura,
traçar uma linha reta em direção à cruz de Cristo. Ele poderia pegar qualquer passagem, não importa, se Salmos, se Levíticos ou se Números, ele poderia traçar uma linha desta passagem direto para a cruz de Cristo. Ou seja, ele iria pregar aquela mensagem e iria apresentar Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Esse deve ser o nosso alvo. Pregar uma mensagem em que nós consigamos sempre apresentar Jesus Cristo, pois afinal de contas, toda a Escritura testemunha a respeito de Cristo. Eu quero fazer um desafio para você, meu amigo pregador, para que daqui em diante você sempre pergunte para o texto que você for pregar: como que esse texto me apresenta Cristo e o Evangelho? Como que eu posso exaltar e glorificar, testemunhar a respeito de Cristo através deste texto? Faça esse compromisso. Você vai ver como que Deus vai abençoar a sua pregação. Tem um hino no nosso cenário que diz assim: amigo, não saia sem Cristo. Não sei se você já ouviu esse hino. Amigo, não saia sem Cristo. A ideia é: pregador, não pregue sem Cristo. Pregador, não pregue sem falar de Cristo. Meu amigo, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem através da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.